Oi pessoal, tudo bem? A gente tá fazendo uma live hoje aqui com vocês. Oi pessoal do YouTube, eu sou a Tati aqui da Elegância Costuras, pra quem não me conhece. E hoje o vídeo ele vai ser para passar informações de como funciona o nosso atendimento personalizado em domicílio, no domicílio, a domicílio, costureira em casa e assim como vocês preferirem. A gente tem esse atendimento em domicílio já faz um tempinho e na verdade esse atendimento em domicílio surgiu devido à falta de tempo que alguns clientes tinham de vir trazer suas roupas aqui no ateliê. Hoje eu acho que o que todo mundo tem escasso é tempo, né? O trânsito de São Paulo não ajuda, é um trânsito que é caótico. Às vezes você sai com 1 hora de antecedência da residência e não dá para prever se você vai conseguir chegar no horário. Então, o tempo hoje é algo que o cliente prioriza. Então, por causa desse priorizar o tempo, alguns clientes preferem o atendimento que a gente tem em domicílio. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje e explicar como funciona esse atendimento. Eu tenho atendido alguns clientes em domicílios, clientes novos, clientes que já receberam esse atendimento, gostaram e nos chamam sempre que possível para que a gente possa atender. Tati, como funciona esse atendimento? Se eu quiser esse atendimento de costura em casa, você vem, traz uma máquina, a costureira vem aqui? Não, o atendimento em domicílio ele não funciona dessa forma. A gente marca um horário com o cliente. O primeiro processo você tem que agendar um horário aqui na loja. Você vai ligar aqui e a gente vai ver a disponibilidade de agenda. Por que eu tô falando disponibilidade de agenda? Como sou eu que faço o atendimento e eu tenho que conciliar a agenda do domicílio com a minha agenda de noivas, então às vezes o cliente liga em domicílio e fala para a supervisora que atende, fala, olha, eu quero que a Tati venha aqui amanhã. E às vezes pode acontecer de amanhã a minha agenda não estar livre, eu estar com agendamento, com entrega de noiva, e como eu já tinha programado essa agenda com antecedência, eu não consigo marcar um domicílio. O agendamento em domicílio, quando ele é agendado, eu não marco noivas pelo menos 3 horas antes e 3 horas depois, porque é mais ou menos o cálculo que eu tenho de trânsito, né, de locomoção, ida e volta e o tempo que eu vou ficar medindo as roupas no cliente. Nesse agendamento é marcado um horário com o cliente, onde o cliente reserva esse horário para que eu possa ir na residência dele. Tati, qual é o horário? A gente atende no horário das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Por que às 9? Eu tenho uma pequena, gente, então eu tenho que deixar ela na escola. Depois que eu saio da escola é que eu vou atender o cliente em domicílio. E até as 3, porque eu atendendo o cliente 3 horas, eu finalizo o atendimento entre 4 e 4 e meia e consigo retornar também para estar pegando ela no colégio. Então é por isso que o meu horário ele é um pouquinho mais limitado mesmo. Depois desse agendamento, a gente pede que o cliente de praxe, né, nos avise se ele tiver qualquer imprevisto, não puder nos atender naquele dia, para que a gente não tenha como que eu vou explicar pra vocês? Para que a gente não tenha aquele imprevisto de ir até o cliente, chegar lá, não ter ninguém na residência. Isso já aconteceu. Da gente agendar com o cliente aqui, o cliente ter uma viagem de última hora, esquecer de avisar a gente e não estar no local. Então, até devido a isso, provavelmente você vai receber uma ligação no dia anterior ou se o seu agendamento ficou na tarde, no período da manhã, para confirmar esse agendamento. A gente faz isso para evitar transtornos para o cliente e para a gente também, tá? Então o primeiro passo é o agendamento. Tati, nesse agendamento a costureira vem na minha casa? Não, a costureira não vai na sua casa. Eu que vou na sua casa, eu faço todas as medições das suas peças. Nesse momento que eu meço, eu já te passo o orçamento das peças e só consigo te passar um prazo de entrega da peça quando a peça chega no ateliê. Por quê? Conforme eu estou te atendendo na sua residência, a loja está funcionando normalmente e as meninas estão agendando roupa com outros clientes. Então eu não consigo ter uma noção de para qual prazo elas deram. Então quando eu chego com atendimento em domicílio na loja, a gente faz uma avaliação de como está as nossas semanas, né? A nossa linha de produção e mediante a dificuldade da peça, o detalhamento de cada peça, às vezes é peça de festa, às vezes
é alfaiataria, às vezes a peça a domicílio é couro. Então, mediante ao que vai ser feito, a gente distribui isso para os setores e consegue passar um prazo que concilie novamente com a agenda do cliente e com a disponibilidade da minha agenda também. Tati, qual prazo? Você consegue me entregar um agendamento de domicílio para daqui 3 dias? Não. O prazo de entrega para as roupas do atendimento em domicílio geralmente são de 7 a 15 dias úteis. E isso mediante uma avaliação da nossa programação aqui naquela semana ou na semana seguinte. Porque a gente tem uma linha de produção onde as meninas têm um trabalho semanal, né? Elas têm uma quantidade de roupa que elas conseguem fazer na semana e mediante aquilo a gente distribui para a equipe. Por que que eu não dou prazo curto? Geralmente, os meus atendimentos em domicílio são peças de alfaiataria, são peças de cor e peças finas. Então, são peças que não dá para fazer correndo, né? São peças criteriosas, que tem que ter todo um cuidado. E o fato da costureira não estar presente faz com que elas tenham cuidado redobrado. Então, elas dependem do meu auxílio para que elas possam fazer todo o processo de costura nas roupas, tá bom? Então, o segundo procedimento é esse. Eu vou dar uma colinha aqui, porque eu vou passar as informações para vocês que tá até no site. Se você buscar na internet, atendimento em domicílio de costura, essas informações que eu tô te passando são as informações que vão estar lá. Tati, você vem na minha casa, eu tenho 3, 4 barras de calça, você vem me atender? Não. O atendimento mínimo para domicílio é a partir de R$300 para a Zona Sul de São Paulo e a partir de 500 para demais regiões. Não são todas as regiões de São Paulo que a gente atende devido à locomoção. Tem regiões que são mais longe e aí a gente não consegue fazer o trajeto ida e volta dentro desse horário do percurso que eu preciso. Então o agendamento a gente limita a esses valores. Poxa, Tati, por que não é vantagem para você atender um cliente para pegar 3 barras? Sendo bem sincera, e espero que vocês não se ofendam ao ver esse vídeo, não é vantagem. Por quê? Se eu tô numa região perto, que eu consigo gastar no máximo 30 minutos ou 40 minutos ida e volta, ok, porque tá ali perto, não vai mudar tanto o meu trajeto. Mas geralmente os meus atendimentos em domicílio são nas regiões mais específicas de São Paulo. Então eu pego Pinheiros, às vezes eu pego uma região do Tatuapé, e essas regiões, elas tendem a demorar mais esse processo. Às vezes a gente atende a região dos Jardins, então eu pego um trajeto que é muito trânsito, né? Eu pego a Avenida Brasil, às vezes eu tenho que pegar ali Ibirapuera, às vezes dependendo do trecho que eu pego a 23 de maio. Então eu pego trechos que tendem a ter mais trânsito. Então a gente faz um cálculo como? De locomoção. Eu gasto em média, isso quando é perto, 2 horas para ir e 2 horas para voltar. No atendimento eu demoro de 1 hora a 2 horas, porque eu tenho o tempo que eu levo para medir as roupas, mas o tempo que eu disponibilizo para fazer o orçamento no local, na residência do cliente. Então coloca-se pelo menos 6 horas de ausência minha do ateliê. Fechado, por isso que eu não consigo ter uma outra programação. Quando eu atendo domicílio, acaba sendo atendimento exclusivo para o cliente. Então, devido a isso, a gente limita os atendimentos e pede um valor mínimo em peças, para que a gente consiga ter essa logística de deslocamento e de volta. Não é nada contra ninguém, não é porque a gente não queira atender o cliente, é que realmente, para quem mora em São Paulo, vocês conseguem me entender um pouquinho, né? O cliente vindo, às vezes, no fim de semana, ele gasta um trajeto muito rápido, mas ele sai daqui, ele vai resolver outras coisas. Agora, para a empresa ir até o cliente é mais demorado, porque a gente tem que medir a roupa, então é um trabalho mais detalhado mesmo nesse processo. Por isso que a gente dá essa base de valores em peça, tá bom? Outra coisa que a gente avisa para os clientes, Tati, qual o valor em média para ajustar uma roupa? A gente avisa sempre os clientes que o atendimento domicílio, além dele ter esse mínimo em peça, a tabela é diferenciada. A tabela de preço do atendimento domicílio não é o mesmo valor da tabela de preço aqui do balcão. Porque o balcão, o cliente vem até a mim, né? Eu não tenho toda essa logística de ter que me deslocar. Já no atendimento em domicílio, sou eu que vou até o cliente. Então, muitas vezes na região a gente tem um custo com estacionamento, a gente tem um custo, às vezes, com a gasolina, não tem jeito, que a gente precisa abastecer, e o próprio trajeto. Então, a tabela de domicílio ela é de 20% a 30%
acima do valor do balcão aqui da loja. Então a gente pede a quantidade mínima em peça e aí ela tem esse acréscimo de 20 a 30%, incluindo atendimento, ida e volta. E se na hora que eu for entregar a roupa pro cliente ele provar e falar, Tati, não ficou tão boa, não tem problema, ele não vai cobrar, não vai ter nenhuma taxa mais por isso, desde que o serviço que eu vá refazer é o serviço que eu já tenha feito na roupa dele, tá? Aí eu refaço e levo a peça pra ele de novo, ou se é uma peça menor, a gente arca com o portador que vai entregar pro cliente. Então, essa é uma das informações também. A gente pede, então, o mínimo em peça. Tati, por que vocês estipulam esse valor? Eu acho um exagero. Gente, pra quem mora numa metrópole grande como essa, o tempo, foi o que eu falei no começo do vídeo, é algo muito escasso. Então, pra eu poder sair do meu ateliê, reservar um dia praticamente de trabalho, não marcar noivas, não marcar qualquer agendamento comigo, eu tenho que ter pelo menos uma logística um pouco diferente da do ateliê, porque não faz sentido um atendimento personalizado desse ter o mesmo custo que o cliente vindo aqui no balcão, não seria justo com os clientes. Então esse valor tem essa diferença exatamente pela comodidade, o cliente nos recebe na casa dele, ele não se preocupa com o trânsito, ele não se preocupa se vai estar chovendo, se ele tem uma reunião, ele marca no horário ali que eu consigo atender, ele ainda consegue tomar um banho, tomar um café da manhã, às vezes almoçar, sem que a rotina dele altere, sem que ele tenha que tirar o carro da garagem, ficar aqui no provador de 40 a 1 hora. Então ele tem essa exclusividade. Eu tenho uma cliente em domicílio, ela veio aqui no ateliê, na primeira vez que ela veio aqui, ela trouxe muita roupa, ela ficou pelo menos 1 hora, né, pro atendimento. E aí depois ela preferiu que eu fosse atender lá na casa dela. E uma observação que ela fez pra mim, ela falou, Tati, eu me sinto mais à vontade na minha casa por 2 motivos. Primeiro, porque às vezes aqui provando a roupa, eu lembro que tem alguma peça no guarda-roupa que eu preciso arrumar. Então eu tenho essa vantagem de ir ali no guarda-roupa, voltar e você já medir a roupa. E eu também não fico constrangida, porque às vezes ficar 1h30 na loja, às vezes chega alguém que tá com uma barrinha de calça, e aí você fica sem graça de ter uma sacola enorme e fazer a pessoa esperar. Ela falou, então de certa forma eu não causo nenhum desconforto pra mim, com aquela sensação que eu tô atrapalhando, e também fica mais cômodo, eu não preciso mudar toda a minha rotina pra ter que ir ao ateliê, ter mais ou menos 1h30 medindo e depois ter que voltar, correr o risco de pegar trânsito. Então ela falou, calculando o meu tempo, toda a praticidade de atendimento em casa, eu prefiro que você venha me atender aqui. E já essa semana a gente vai atendê-la de novo e foi ótimo pra ela. Ela tá tendo uma rotina um pouco diferente, o marido dela se machucou e pra ela é vantajoso, tá bom? Então essa é a vantagem do atendimento em domicílio, por isso que ele é um atendimento personalizado. Deixa eu achar mais algumas informações aqui que vocês vão achar lá no site, só pra tirarem as dúvidas de vocês. A entrega é feita por mim de novo, então a sua roupa ela funciona assim, eu vou até a sua casa, meço a sua roupa, tiro as medidas lá, já te passo o orçamento do valor total que seria no balcão, mais o valor de acréscimo. Você autorizando o valor, eu trago as peças para a loja, lembrando que mesmo que você cancele algumas peças, o valor mínimo tem que ser o que a gente já especificou aqui no vídeo. Trago as suas peças para cá, a gente vai ver como tá a linha de produção e eu vou te ligar. Então o prazo ele vai ser de 7 a 15 dias úteis. Num prazo rápido, 7 dias é rápido, gente, porque é uma semaninha. Geralmente é esse o prazo que a gente dá até aqui no balcão para os clientes. Quando é algo mais específico, aí a gente pede um prazo maior, porque às vezes é uma peça de alfaiataria, são peças mais específicas que vai exigir um pouco mais de tempo da equipe. Então, em médio, o prazo é isso. Aí eu passo pro cliente a data, ele autorizando, a gente agenda e aí eu vou levar as roupas. A gente marca no horário que for melhor pra ele, ele prova todas as roupas pra verificar se ficou tudo certo. Se alguma roupa ainda der algum defeitinho, precisar de algum reparo a mais, um ajustezinho a mais, eu meço novamente, trago pro ateliê e aí fica a critério do cliente. Ou eu levo, ou às vezes o cliente não quer ficar esperando pra me receber, ele fala, Tati, me envia via portador. Aí a gente paga um portador e leva pro cliente. Então é dessa forma que funciona. Tati, e se nesse atendimento em domicílio eu tenho uma festa naquela semana e um vestido eu quiser num expresso, eu precisar daqui 2 dias ou pro dia seguinte? Geralmente a gente não faz isso, porque os atendimentos em domicílio, as peças são específicas, mas já aconteceu. Eu tive uma cliente que ela me pediu atendimento em domicílio, ela
ela aceitou o prazo que eu precisava pra roupa dela, mas uma peça específica, que era biquíni, ela viajaria no dia seguinte. Então essa peça ela pediu que eu fizesse no mesmo dia e mandasse um via portador pra ela. Quando esse serviço é solicitado, o que a gente explica para o cliente? Que aquela peça, ela vai ter, além do valor que ela já teve de acréscimo pelo domicílio, ela vai ter uma taxa de 25% pelo expresso. Tati, o que é expresso? É quando a minha linha de produção para o que está programado e eu passo essa roupa da cliente na frente de um outro cliente que me trouxe a roupa com um planejamento com um prazo maior. Então, pelo fato de eu estar dando prioridade para a roupa dela, eu tô deixando de atender o meu outro cliente, né? Então, o fato dela ter essa prioridade, ela paga uma taxa de 25% do valor pelo serviço expresso e aí ela pede para um portador vir retirar. Ou a gente não tem esse serviço de portador aqui na empresa, esse atendimento em domicílio quem faz sou eu. A gente entra em contato com alguma empresa e passa o valor do portador e a pessoa pode acertar com o portador na hora que ele for entregar a peça. Essa é uma opção diferenciada ainda para o domicílio. Não são todos os casos que esse serviço é feito, mas eu já tive casos e é algo que a gente acaba explicando pro cliente, tá bom? Uma coisa que a gente gosta de detalhar, gente, às vezes o cliente liga aqui para mim e fala assim: poxa, eu quero atendimento em domicílio, mas você não consegue me atender pelo um valor menor? Infelizmente não. Não é porque eu não queira, é porque, gente, não tem como, né? Eu tenho toda essa logística de me ausentar, de atender, e é um atendimento personalizado. Eu não consigo me deslocar se o valor for inferior ao que a gente estipula. Tati, você tá dizendo que não vale a pena? De certa forma, eu estou dizendo que não vale a pena. Não pelo cliente, porque todo cliente é um prazer pra gente atender. O que não vale a pena é o trânsito que a gente pega. Vocês sabem que não é um trânsito muito fácil. Então, você ficar 2 horas de ida e volta, que são 4 horas, às vezes pra você pegar uma barra ou 3, não dá. Nesse caso, a gente aconselha até pro cliente, pela logística pra ele, se ele tiver urgência, que ele peça que ele procure alguma coisa ali na região dele para que possa cumprir esse prazo para ele até com uma certa urgência, mesmo que seja um prazer pra gente, mas tem que ser algo que é bom para o cliente e bom para a empresa, tá? Então, por isso que a gente faz dessa forma. E por ser uma prestação de serviço, gente, o que acontece? Tati, por que você dá de 8 a 15 dias? A Elegance Costuras, a gente não trabalha com uma linha de produção, né? Eu não coloco uma roupa na máquina das meninas e falo, vocês têm que fazer isso até tal horário. Não, o que a gente prioriza aqui é a qualidade. Então, uma peça de alfaiataria, ela demora o dobro de tempo para ser feita do que uma barra de calça jeans. Porque é uma peça fina, a gente tem que ter todo um cuidado. Um punho, por exemplo, para eu poder fazer um punho, eu tenho que desmanchar ele. Então eu tenho que tomar cuidado com carcela, que é aquela abertura lateral que tem aqui, porque eu preciso retirar e colocar aquela carcela novamente. Se eu tiro aquilo com brutalidade, eu rasgo a peça do meu cliente. Então são detalhes muito específicos que a gente tem que desmanchar para fazer a peça, e isso leva tempo. Tudo que é de qualidade, gente, leva tempo, né? Então a gente pede sempre a compreensão do cliente, que não é porque a gente não quer atendê-lo com uma certa prioridade, é porque nós dependemos da mão de obra das meninas e a gente não tem como acelerar esse processo, né, de execução. Eu até costumo dizer para os meus clientes que é diferente a venda da prestação de serviço. Aí o cliente fala assim para mim: não, mas você tá vendendo o serviço. Sim, concordo que eu tô vendendo o serviço, mas a venda em si, você vai ali na loja e fala: eu quero um tênis. Aí o tênis tá ali, já pronto, entrega, vai embalar e vai te entregar. A prestação de serviço, não. Se você chegar aqui pra mim e falar: Tati, eu quero essa camisa ajustada, ela não vai estar pronta, entrega. Eu vou ter que tirar as suas medidas, a costureira vai ter que desmanchar e fazer. O processo de serviço é diferente, ele é mais manual, é artesanal e é uma coisa mais personalizada, leva tempo, não é igual para todo mundo, né? É diferente quando você compra uma camisa pronta, que você vai ali, tem o tamanho PMG. Você pega pra você e aí o que a gente faz? A gente vai aprimorar essa peça que é tamanho padrão pro seu tamanho. E isso leva um pouquinho mais de tempo, tá bom? Outra coisa que eu queria explicar pra vocês também, Tati,